Carta 23. Meu querido pai, recebi tua carta com alegria, na qual dizes que deixarás o Egito na próxima caravana da Páscoa, a fim de visitar Jerusalém. Já deves estar a caminho e por este tempo perto de Gaza, onde meu tio Amós diz que a caravana irá parar amanhã à noite. Meu coração salta por abraçá-lo e meus olhos enchem-se de lágrimas brilhantes ao pensamento de que uma vez mais contemplarei tua nobre face e ouvirei o amável som da tua voz paternal. Minha felicidade aumenta ao saber que estarás aqui enquanto Jesus permanece na cidade, pois é dito, e João, marido de Maria, afirma isso, que ele certamente estará aqui na Páscoa. Desejo, querido pai, e eu desejo que tu o vejas, porque sinto que não serás capaz de resistir à convicção de que ele é o verdadeiro Messias de Deus, de quem Moisés e os profetas escreveram. Mas se as palavras dele, aquela divina eloquência e sabedoria que flui de seus lábios sagrados, não te convencerem, os milagres que fará como prova de sua missão serão irresistíveis. Esses milagres estão diariamente tornando-se mais e mais poderosos e espantosos. Para ele mesmo, para sua própria exaltação e segurança pessoal, pois várias vezes sua vida tem sido exposta ao perigo por seus inimigos. Ele jamais recorre à sua força divina. Faz isso somente para dar confirmação às suas palavras de verdade, de que ele veio de Deus para curar os sofredores, aliviar os desesperados, o que diariamente acontece. Homem algum jamais falou como ele. Homem algum nunca fez maravilhas como ele faz. Ele transformou água em vinho. Curou com a palavra o moribundo filho do nobre Chuza, primeiro oficial da casa de Herodes. Apesar de estar lá muitas léguas de distância no momento, ele acalmou uma pavorosa tempestade no mar de Tiberíades, falando-lhe e ordenando-lhe paz. Na região dos Gadarenos, ele afastou espíritos imundos de muitos endemoniados, e ao saírem dos corpos daqueles a quem se haviam apossado, eles reconheceram seu poder e confessaram, embora contra a vontade, ser ele o Cristo, o filho de Davi. Sobre a ressurreição da filha do líder religioso Jairo e do filho da viúva de Naim já lhe escrevi. Além desses milagres de cura e ressurreição de mortos, ele foi visto andando sobre o mar, a uma légua da praia, tão firmemente como se andasse sobre um chão de pórfiro. É uma rocha de composição semelhada ao granito, e às vezes ao mármore, pode ser cristalina ou vítrea. É uma coisa da tradução aqui. Ao que muitos pescadores viram aterrorizados, fazendo todos os barcos fugirem para a terra, onde espalharam a notícia. Ele restituiu a vista aos cegos e deu novos membros a quem perdera braços e pernas há muitos anos. Na semana passada, Eli, o paralítico, a quem conheces, um escriba dos levitas, cuja mão secou há 9 anos, de modo que tem dependido das esmolas dos adoradores no templo para comer. Ouvindo do poder de Jesus, procurou-o na casa de tio Amós, onde ele estava hospedado, pois era um privilégio tê-lo como nosso convidado, porque João, seu discípulo bem-amado, agora marido da amável filha de tio Amós, minha gentil prima Maria, sempre levava o profeta à nossa casa. Jesus reclinava-se com nossa família na refeição vespertina, no fim do dia no qual o tumulto ocorrera no templo. Como descrevi em minha última carta, quando Eli veio e permaneceu na porta, humilde e inseguro, os joelhos trêmulos, ele, tímida e ansiosamente, olhou na direção de Jesus, mas não falou. Descobri logo porque o aflito homem tinha vindo, e aproximei-me dele, dizendo: Não tenha medo, Eli. Pede-lhe
e ele te fará ação. Ah, Senhora, receio que é demasiada felicidade para que eu possa ter esperança. É mais do que eu posso sonhar, mas eu vim até ele esperando. A voz dele tremia e lágrimas caíam-lhe dos olhos, enquanto pensava na miséria de sua família e no seu próprio desamparo. Como falarei ao grande profeta, filha? Eu, um mendigo do porão do templo? Fala por mim, e o Senhor te abençoará, filha. Minha língua adere ao céu de minha boca. Jesus não viu o pobre homem, pois seu rosto estava voltado na direção do Rabi Amós, a quem ele explicava o significado do sacrifício de Abel. Mas, interrompendo a conversação, disse com voz gentil, sem voltar-se: Vem até mim, Eli. Pede o que está em teu coração e não temas, pois se tu crês, receberás todo o teu desejo. A isso, Eli avançou e lançou-se aos pés de Jesus, beijou-os e disse: Rabi, eu sou um pobre pecador. Creio que tu és o Cristo, o Filho do Bendito. Crês, Eli, que eu tenho o poder de te fazer são? Perguntou Jesus, olhando-o firmemente. Creio, meu Senhor, respondeu Eli, curvando seu rosto até o chão. Que os teus pecados então te sejam perdoados. Levanta e vai para tua casa e não peques mais, ou coisa pior te acontecerá. Este homem também perdoa pecados? Gritou o venerável sacerdote Manassés que estava à mesa. Ele é um blasfemo, pois somente Deus perdoa pecados. Chama-se a si mesmo de Deus? Levantou-se rapidamente, rasgou sua vestimenta e cuspiu no chão em sinal de repulsa. Manassés, disse Jesus mansamente, diga-me, se há uma coisa mais fácil de fazer, dizer a este homem aqui ajoelhado que os teus pecados te sejam perdoados? Ou dizer, estende o teu braço? Seria mais difícil fazer a última, respondeu Manassés, surpreendido com a pergunta. Quem pode fazer a última, ó sacerdote? Somente Deus, que fez o primeiro, respondeu Manassés, olhando o braço seco, que encolhido até o osso, pendia inútil ao seu lado. Se então somente Deus cura e somente Deus perdoa pecados, ambos os atos, Manassés, seriam de Deus. Portanto, disse Jesus ao paralítico, eu te digo, Eli, estenda o teu braço. E o homem, olhando a face de Jesus e parecendo receber confiança de sua expressão de poder, fez um movimento compulsivo com o braço que estava nu até o ombro, exibindo toda a sua odiosa deformidade, e estendeu-o em todo o seu comprimento. Imediatamente o braço se completou com carne e músculos, o pulso se encheu e bateu com sangue quente e vivo, tornando-se são como o outro. A mudança foi tão instantânea que foi feita antes mesmo que pudéssemos ver como foi realizada. Espantado e prodigamente feliz, Eli curvou seu cotovelo, expandiu e contraiu os dedos, sentiu a carne e apertou-a com a outra mão, antes que pudesse concluir que estava curado. Então, erguendo a voz em louvor a Jeová e atirando-se aos pés do profeta, gritou: Tu não és um homem, mas Gabriel, o anjo do Senhor. Tu estás curado agora, Eli, disse Jesus impressionantemente. Venera a Deus, vai e não peques mais. Mestre, tu sabes todas as coisas, vejam, mesmo o meu pecado não se ocultou a ti, embora eu acreditasse que nenhum olho o visse. Homens e irmãos, continuou, dirigindo-se àqueles que estavam reunidos. Fez bem este profeta sagrado ou anjo de Deus dizer-me, a princípio, que meus pecados estavam perdoados, em vez de mandar-me estender a mão, pois foi um grande pecado o causador da minha paralisia. Recebia como um castigo. Eu copiei um pergaminho para o levita Finéias, o cobrador do templo, e de maneira maldosa alterei um número, na importância pela qual ganharia 4 shekels de prata. Instantaneamente, ao escrever o último número, senti um ataque de paralisia,
e meu braço caiu inerte. Foi castigo de Deus. Isso ocorreu há 9 anos. Ninguém sabia dessa ação, somente Deus e eu. Mas me arrependi em profunda humilhação. Portanto, como meu braço secou devido ao castigo de meu pecado, fez bem meu Senhor, o poderoso profeta, dizer-me que o meu pecado se fosse perdoado, porque então meu castigo seria afastado, pois sentia já as suas palavras, o sangue correndo pelas minhas veias ressequidas. A essa franca confissão, Manassés gritou espantado: verdadeiramente Deus é bom para Israel. A hora de sua promessa chegou. Verdadeiramente, ó Jesus de Nazaré, tu és o Filho do Altíssimo. Perdoa um verme do pó e meus pecados também. E o orgulhoso sacerdote caiu aos pés de Jesus e curvou seus cabelos brancos como a neve sobre eles, em adoração e reverência. Se então, querido Pai, os pecados secretos dos homens são conhecidos por Jesus, se ele perdoa pecados como cura doenças, se ele afasta as penalidades temporais que Deus inflige sobre os homens por suas iniquidades, que nome que chamaremos como Isaías, o maravilhoso? Que poder, que título de honra nós lhe concederemos? Não o chamaremos como Isaías, o maravilhoso, o conselheiro, o Deus poderoso, o príncipe da paz, que se assentará no trono de Davi para estabelecê-lo com justiça e julgamento daqui por diante e para todo sempre? Quem, eu repito, como Manassés, quem perdoa pecados a não ser Deus? Como serei capaz de lembrar e repetir todas as outras poderosas palavras que Jesus tem proferido como prova de seu poder divino? Tu deves ter ouvido como ele alimentou de uma pequena cesta de pão a provisão frugal que um rapaz tinha trazido ao deserto para sua mãe e irmãos. Não menos do que 5.000 homens, sem falar das mulheres e crianças. A enorme multidão o seguia de longe da cidade para ouvir seus ensinamentos. Gente de todas as classes e línguas, incluindo não poucos capitães romanos. Quando a poderosa multidão estava faminta, ele os mandou sentar na grama e da cesta tirou o pão inesgotavelmente, aumentando-o com sua mão, enquanto distribuía, de modo que, quando todos haviam já comido, foram ajuntadas 12 cestas de pedaços. Quem, querido Pai, senão o Messias, poderia fazer este milagre? Ele que pôde desse modo distribuir pão à sua vontade, não é ele o Senhor das colheitas da terra? Minha mente está confusa e, meu querido Pai, fico cheia de assombro e pavor quando reflito sobre o poder, força e majestade de Jesus. E receio perguntar-me: que mais do que homem é ele? Será ele verdadeiramente o espantoso e terrível Jeová de Sinai, visível em forma humana? Oh, extraordinário e incompreensível mistério! Um homem com poder onipotente e manifestando os verdadeiros atributos de Jeová. O Senhor das multidões, andando pela terra, conversando com os homens, morando em nossas casas, comendo e bebendo conosco e dormindo com o pacífico sono de uma criança sob nosso teto. Não ouso confiar que meus pensamentos penetrem no mistério pelo qual ele anda entre nós na divindade velada de seu poder. Seu discípulo bem-amado João diz que Jesus lhe disse que não está longe o dia em que esse véu será afastado e que então nós o conheceremos, saberemos quem ele é e para que ele veio ao mundo e os infinitos resultados de sua missão para os homens. A Páscoa está próxima, quando novamente contemplaremos a majestade de sua presença. Acabo de ouvir que Lázaro, o amável irmão de nossas primas Maria e Marta, adoeceu subitamente, e eu encerro essa carta para acompanhar Maria e seu pai a Betânia, de onde nos enviaram uma profunda mensagem de súplica. Que Deus preserve a vida dele. Tua devotada filha, Adina.